Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos resolver a questão 162 da prova verde do Enem de 2024. O enunciado está aqui do lado. E essa é uma questão de estatística. Ela pede para calcular a mediana de um conjunto com diversos elementos, tá? Elementos numéricos. Então, quais são os dados deste conjunto, tá? Então, do problema. O problema diz assim, o quadro, já vou pegar no meio do enunciado, né? Em cima é uma explicação do que se trata, mas o quadro, que está abaixo, apresenta as médias mensais em porcentagem da umidade relativa do ar em um período de 6 meses consecutivos de uma cidade. Então, está aqui a amostra que tem 6 elementos. Então, mediram o mês de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, e os números estão ali, tá? Essa é a média da umidade em cada mês nessa cidade, da umidade do ar. Qual é a mediana dessa amostra, tá? O que é a mediana? Seu conceito tem que entender. Sempre o conceito é o mais importante num problema. O que é a mediana? A mediana de uma série numérica é aquele número da série que antes dele, né, você bota a série em ordem, do menor para o maior ou do maior para o menor, tá? Isso é muito importante, você pode escolher como você preferir. E qual é o número que fica bem no meio quando você coloca os números em ordem, né? Quer dizer, ele divide o conjunto em dois. Antes dele tem o mesmo número de elementos que depois. Vai ser o mesmo se você botar em ordem crescente ou decrescente. Eu preferi botar em ordem crescente, tá? Então, eu coloquei aqui todos os meses que aparecem aqui em ordem crescente. Então, o mês de agosto foi 46% de umidade, julho 54%, setembro 60%, junho 64%, outubro de novo 64%. Olha que eu botei as duas vezes, porque ele aparece duas vezes. Tem que botar quantas vezes ele aparecer. E o maio, que foi o mais alto, 66%. Então, qual é o número que divide esse grupo aqui em dois grupos com o mesmo número de elementos? Não tem esse número aqui. Por quê? Porque você tem 6 elementos. Sempre que você tem um número par de elementos, não existe esse número. Mas aí, como é que a gente calcula a mediana? Você vai para aqueles dois centrais. Você vê que 664, o primeiro 64, antes dele tem 2 e depois dele também tem 2. 2 elementos, 2 elementos. Então, esses dois aqui dividem esse conjunto aqui em duas partes iguais. Só que não é um só. Então, quem é a mediana? A mediana vai ser a média aritmética desses dois. 60 mais 64 dividido por 2. Isso aqui, fazendo a conta, dá 62. Então, a mediana é 62. Vejam que 62 não é nenhum das medidas de nenhum mês. Por quê? Por causa dessa história de ser um conjunto par, então a mediana vai ser a média dos dois do meio, né? Mas ele é a mediana. Se eu tivesse um número ímpar, aliás, antes disso, a resposta é, né? Tá ali. Já matamos a questão. Mas vamos continuar a falar sobre isso, né? Vamos aproveitar para entender mais sobre mediana. Se eu tivesse mais uma medida, não fosse 6, mas 7 meses seguidos. Então, aqui acabou em outubro, vamos dizer que em novembro também foi medido. E, por um acaso, deu 68, tá? Então, ele é para colocar aqui na ordem, ser o mais alto. Aí, você teria um central, que seria esse aqui, esse 64. A mediana seria 64. Você veria que este valor daqui ia dividir em 3 para cá e 3 para cá. Então, sempre que você tem um número ímpar de valores, você vai conseguir achar a mediana e a mediana vai ser um dos valores. Agora, como um número par, que era o caso aqui do nosso problema do Enem, você tem que pegar os dois do meio e tirar a média. Resposta é, corre pro abraço, acertou uma questão. Gostou? Se inscreve, manda pro seu amigo. Isso cai, hein? Todo ano tem coisa de estatística média, mediana, às vezes mais de uma questão na prova. E me manda um like e até a próxima aula.